Ela gritou muito alto, e o milionário descobriu que a jovem era virgem. Ela entrou no quarto amplo como quem pisa num território desconhecido, ainda com o eco do próprio grito vibrando no peito. O milionário, parado a poucos passos, tentava entender o que tinha acontecido, enquanto a respiração dela subia em ondas curtas quase dolorosas. O silêncio entre os dois parecia maior que o tamanho da casa, carregado de um susto que nenhum dos dois havia previsto. Antes de qualquer explicação, havia apenas aquele instante suspenso, onde uma simples aproximação tinha revelado algo profundo demais para ser ignorado. Se você já viveu um momento assim, deixe nos comentários de onde está me assistindo. Ele deu um passo atrás devagar, como quem recua para não espantar um pássaro ferido. Seus olhos, acostumados ao brilho de reuniões e jantares elegantes, agora enfrentavam a vulnerabilidade dela com um cuidado quase reverente. As mãos dele permaneceram à vista, abertas, transparentes na intenção. Esse gesto simples trouxe uma pequena brisa de calma ao quarto, como se a noite respirasse junto com eles. Nada tinha sido planejado, nada tinha sido prometido, mas ali nascia algo que nenhum dos dois esperava. Já aproveita e deixa seu like se acredita em encontros que mudam tudo. Ela buscou o ar, tentando organizar palavras que nunca imaginou dizer em voz alta. O tremor nas mãos a denunciava antes mesmo da confissão, mas ainda assim levantou o rosto, encarando-o por um instante breve. Não era só vergonha, era medo de não ser compreendida, medo de ser julgada, medo de repetir histórias vividas por outras mulheres do seu bairro. Quando disse que nunca tinha estado com ninguém, sua voz não passou de um sussurro, mas foi forte o bastante para alterar a atmosfera inteira do quarto. Se alguma vez você já precisou coragem assim, compartilhe nos comentários. O choque dele não veio em forma de espanto, mas de cuidado. Uma pausa longa, respirada, abriu espaço para que ela não se sentisse pequena, nem errada, nem fora de lugar. Ele apenas assentiu, como quem recebe um segredo e promete guardá-lo com as duas mãos. Naquele instante, o poder mudou de lado. Ela deixou de ser a garota tímida trazida de um jantar elegante, e ele deixou de ser apenas o homem acostumado a controlar tudo. O respeito dele se encontrou no meio do caminho, silencioso e firme. Inscreva-se no canal para acompanhar essa história completa. A casa dele parecia saída de um catálogo. Luzes quentes, móveis de linhas suaves, janelas enormes que deixavam a cidade entrar como um quadro em movimento. Mas, para ela, tudo aquilo soava distante demais, quase irreal, como se estivesse pisando num cenário onde não pertencia. Cada detalhe, o tapete macio, o perfume amadeirado no ar, o silêncio confortável, contrastava com o bairro onde crescera, cheio de ruídos, de gente passando, de portas batendo. Ali, qualquer gesto parecia fazer eco, denunciando o peso das próprias inseguranças. Ainda assim, havia uma estranha calma se formando entre as paredes. O milionário, acostumado a vidas rápidas e compromissos ininterruptos, vivia num mundo que raramente diminuía o ritmo. Reuniões, eventos, jantares de negócios, tudo se alinhava como engrenagens que não admitiam falhas. Mas aquela noite tinha quebrado o automatismo que ele carregava no corpo. De repente, estava ali, sentado ao lado de uma jovem que não conhecia seus códigos, que não calculava impressões, e falava como quem tenta proteger o próprio coração. Essa simplicidade o desarmava de um jeito silencioso, quase doce, que ele ainda tentava compreender. Do lado de fora, a cidade continuava viva, com buzinas ao longe, motores passando e luzes piscando. Lá dentro, porém, o tempo parecia andar mais devagar. Ela observava tudo com olhos atentos, absorvendo cada textura, cada sombra projetada na parede. Era um mundo que ela só via de longe, enquanto vendia pães quentes para clientes apressados. A divisão entre esses dois universos ficava nítida na respiração dela, curta, tensa, tentando não ocupar espaço demais, como se temesse deixar pegadas onde não deveria. A cozinha minimalista, a escada flutuante, os quadros de artistas que ela desconhecia, tudo a fazia perceber o quanto a vida dele era construída em excesso de possibilidades. Em contrapartida, sua própria rotina era marcada por horários apertados, ônibus cheios e um medo constante de perder o emprego. Mesmo assim,
Enquanto caminhava pelos corredores iluminados, havia um encanto inesperado nela. Um reconhecimento tímido de que talvez existissem lugares que ela nunca imaginou poder tocar. Ainda era estranho, mas começava a perder o tom de ameaça. Ele, por sua vez, percebia coisas que antes ignorava. A maneira como ela observava a vista da cidade como se estivesse vendo um céu novo. O modo cuidadoso com que encostava os dedos no encosto da cadeira, como se pedisse permissão ao ambiente. Essas pequenas atitudes o atingiam com força inesperada. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que precisava desacelerar, prestar atenção, ouvir sem pressa. Não porque ela exigisse isso, mas porque a presença dela trazia uma espécie de silêncio que merecia ser respeitado. A tensão entre os dois mundos, o dele, cheio de escolhas, e o dela, cheio de limites, criava uma ponte frágil, porém real, que os aproximava. Ele não tentava impressioná-la, não usava palavras grandes nem gestos extravagantes. Apenas permanecia ali, presente, respeitando o ritmo dela. E ela, mesmo desconfortável, começava a perceber que aquele homem, por trás do dinheiro e da postura firme, carregava um tipo de solidão que dialogava com a sua. Era como se ambos, vindos de extremos opostos, compartilhassem a mesma carência silenciosa. Ela respirava como quem tenta aprender a existir num espaço novo, sentindo o peso das próprias memórias, acompanhá-la em cada passo. Vinda de um bairro onde todo mundo sabia o nome de todo mundo, crescer significou proteger-se cedo demais, falar baixo, evitar chamar atenção. A timidez não era apenas um traço, era defesa, era escudo, era a forma de sobreviver. Agora sentada naquele quarto amplo, percebia que sua história a seguia como uma sombra longa, lembrando-a de que nunca tivera tempo para sonhos, muito menos para romances. Ainda assim, algo nela começava a querer se expandir. As mãos dela, sempre ocupadas com farinha, massa e bandejas quentes, agora descansavam no colo, entrelaçadas numa tentativa de conter o próprio tremor. Foram anos trabalhando na padaria, acordando antes do sol, ouvindo risadas de clientes enquanto escondia suas próprias incertezas. Cada madrugada moldou uma mulher disciplinada, mas também cheia de medos silenciosos. E apesar disso, havia uma força discreta que florescia ali. A capacidade de seguir em frente, mesmo quando o mundo parecia apertado demais. Ele a via, mesmo quando ela tentava se esconder nos detalhes. Quando ela levantou o rosto para encará-lo naquela primeira conversa, havia um brilho estranho nos olhos. Não coragem plena, mas um desejo tímido de ser compreendida. Como se dissesse, sem palavras, não fuja do que vê. Esse gesto, pequeno e frágil, era também um salto imenso para alguém acostumada a se encolher. Cada centímetro de proximidade era negociado internamente, lutado com memórias que ainda doíam. Mas, pela primeira vez, ela não fugiu. Apenas permaneceu respirando fundo, deixando que o momento a atravessasse. Seu corpo reagia antes da mente. Um ombro que se contraía, uma respiração mais curta, um olhar que desviava no último segundo. Eram sinais de alguém que aprendeu a temer julgamentos antes mesmo de entender o que é afeto. E apesar disso, havia uma delicadeza nela que se mostrava nos pequenos gestos, na forma como ajeitava o cabelo atrás da orelha, como se desse permissão a si mesma para ser vista. Era como observar uma flor que desconfia do sol, mas ainda assim, insiste em se abrir aos poucos. Ela não sabia interpretar olhares masculinos, tampouco entendia o próprio coração quando alguém se aproximava com cuidado. As poucas histórias de amor que ouvira vinham de conversas apressadas na padaria ou de novelas vistas pela metade enquanto lavava a louça. Nunca teve quem lhe ensinasse sobre intimidade verdadeira, aquela que nasce do respeito e da escuta. Por isso, seu grito não foi apenas susto. Foi um reflexo de toda a sua história, de todas as portas que aprendeu a fechar antes mesmo que alguém batesse. E admitir isso a deixava vulnerável e forte ao mesmo tempo. Mas havia algo novo surgindo nela. Uma curiosidade silenciosa, uma vontade de entender sentimentos que nunca ousou nomear. Ao lado dele, apesar do medo, ela sentia uma estranha segurança, como se finalmente pudesse existir sem precisar esconder os tremores. Ainda não sabia se confiava completamente,
Nem se queria avançar, mas naquele início incerto, percebeu que talvez pudesse permitir a si mesma uma coisa rara, ser tratada com respeito. E isso, por si só, acendia uma esperança suave dentro do peito, quase luminosa. Ele, diferente do que muitos imaginavam ao ouvir a palavra milionário, não carregava o brilho arrogante que costuma acompanhar quem tem tudo. Era um homem que aprendeu cedo que o dinheiro resolve quase tudo, menos o silêncio que o seguia quando chegava em casa. Tinha fama de decidido, firme, acostumado a comandar, mas diante dela, sua postura se desfazia com uma facilidade inesperada. O grito que ela soltou não feriu seu ego, feriu algo mais sensível, a percepção de que talvez estivesse tão habituado ao controle que esquecia o peso de sua própria presença. Havia nele uma solidão que não combinava com suas roupas impecáveis nem com seus carros alinhados na garagem. Era o tipo de vazio que nasce quando a vida se preenche de compromissos, mas não de conexões reais. Por isso, ao vê-la encolher os ombros diante de um simples gesto, algo dentro dele balançou. Não era pena nem superioridade, era um reconhecimento inesperado. Ele se viu refletido naquela fragilidade, como se ambos carregassem cicatrizes que não exibiam para ninguém. E pela primeira vez em muito tempo, desejou ser cuidadoso. Seu passado, marcado por relações rápidas e superficiais, o acostumou a encontros sem profundidade, mulheres que chegavam sorrindo e saíam sem deixar rastros. Não porque ele fosse cruel, mas porque nunca se permitiu ser transparente o suficiente para criar raízes. Quando conheceu a jovem na padaria, com farinha nos cabelos e um olhar tímido, algo tão simples deslocou seu eixo. Era como se aquela imagem tivesse atravessado diretamente um espaço que ele pensou ter perdido para sempre. O espaço onde ainda era capaz de sentir com autenticidade. Naquela noite, quando ela gritou, ele não ouviu rejeição. Ouviu verdade. Um limite honesto, nu, impossível de ignorar. Esse limite o fez entender que precisaria rever tudo o que conhecia sobre aproximação. Não bastava pedir permissão. Era preciso oferecer segurança. Ao recuar, ao levantar as mãos, ao respirar fundo antes de falar, ele descobriu que respeitar não era apenas um gesto bonito. Era uma escolha contínua, um compromisso silencioso com a dor e a história dela. E essa escolha o transformava mais do que qualquer decisão de negócios. Mesmo assim, ele carregava seus próprios medos. Medo de machucar, medo de avançar, medo de repetir erros antigos. Temia que sua figura fosse grande demais, que sua vida fosse pesada demais para tocar a dela. Cada movimento era calculado não por frieza, mas por cuidado verdadeiro. A tensão entre o que queria e o que devia fazer o deixava inquieto, como se estivesse caminhando por um campo onde qualquer passo em falso poderia quebrar algo precioso. E pela primeira vez, ele se permitiu desacelerar mesmo que isso lhe fosse estranho. Aos poucos, ele começou a perceber o impacto que aquela jovem tinha sobre seu mundo tão blindado. Ela o fazia ver suas próprias falhas com menos dureza, entender seus vazios sem vergonha. E, sobretudo, despertava nele um desejo inesperado, o de ser melhor. Não para impressioná-la, mas para ser digno do respeito que ela lhe oferecia sem perceber. Assim, enquanto ela aprendia a confiar em si, ele aprendia a confiar no silêncio, naquele intervalo onde dois mundos diferentes finalmente encontravam um lugar para respirar juntos. A noite parecia estabilizada, mas o equilíbrio era frágil, como vidro recém-colocado sobre a mesa. O evento de giro começou no instante em que ela tentou se levantar da cama, ainda confusa, e quase perdeu o equilíbrio. Ele estendeu a mão por reflexo, rápido demais, e o simples toque, leve na altura do antebraço, fez o corpo dela endurecer como se um alarme interno tivesse sido disparado. Nada aconteceu além disso, mas aquele gesto acendeu uma onda inesperada de emoções que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar tão cedo. Ela ficou parada, sentindo o calor daquele toque desaparecer devagar, como se a pele guardasse o rastro de algo que não conseguia nomear. Não era medo puro, tampouco vergonha completa. Era uma mistura que a deixava tonta, dividida entre avançar e fugir. O quarto pareceu diminuir de tamanho, as paredes aproximando-se, enquanto sua respiração apertava o peito. Ali,
Ela percebeu o quanto ainda carregava inseguranças que achava ter enterrado. E mesmo assim, havia uma coragem nascente que pedia para não recuar. Respirou fundo, tentando recuperar o próprio eixo. Ele notou o desconforto imediato, e sua mão recuou tão rápido quanto avançara. Um segundo de contato, e a expressão dele mudou. Não para frustração, mas para um cuidado ainda maior. Como se entendesse que, naquele ponto exato, tinha tocado não o braço dela, mas toda a história que vinha escondida por trás. Deu um passo atrás, abrindo espaço físico e emocional, mostrando com o corpo aquilo que as palavras talvez não sustentassem tão bem. A tensão deu lugar a um silêncio denso, firme, porém respeitoso, onde ambos precisavam reorganizar o que estavam sentindo. A tentativa de levantar virou uma conversa inevitável. Ela, com as mãos entrelaçadas, confessou que às vezes reagia antes de pensar, que seu corpo aprendia a temer antes de entender. Ele escutou sem interromper, com o olhar suave, mas atento, como quem segura uma verdade delicada entre os dedos. E pela primeira vez ela não se sentiu ridícula por admitir seus medos. Sentiu-se humana, vista, compreendida. Essa troca abriu uma brecha inesperada entre eles, um ponto de contato emocional muito mais profundo do que qualquer beijo apressado poderia gerar. Quando ele propôs que se sentassem na sala, onde a luz era mais suave e o ambiente parecia menos carregado de tensão, ela hesitou apenas por um instante. Depois concordou com um aceno pequeno. Essa decisão simples, quase banal, marcou o início de algo maior. Ela estava dizendo sem precisar falar que queria continuar ali, não para se entregar, mas para se entender. E ele, ao oferecer outro espaço, mostrava que estava disposto a acompanhar o ritmo dela, mesmo que lento, mesmo que incerto, mesmo que cheio de pausas. O giro maior, porém, aconteceu quando os dois começaram a caminhar para fora do quarto. Ele abriu a porta, mas não passou primeiro. Esperou. Não por educação social, mas por escolha consciente. Ela lideraria o passo seguinte. Esse gesto mudou algo profundo dentro dela. Pela primeira vez na vida, alguém com poder, com dinheiro, com voz forte, estava colocando o próprio ritmo abaixo do dela. Foi ali, naquela passagem simples de corredor, que ela percebeu: respeito não é discurso, é atitude. E essa atitude começava a abrir caminhos que ela nunca imaginou poder trilhar. Quando chegaram à sala, a luz amarelada das luminárias criava sombras suaves que dançavam nas paredes, trazendo um respiro depois da tensão no quarto. Ela escolheu o canto do sofá, onde podia encostar as costas e sentir o tecido firme sustentá-la. Ele sentou a uma distância segura, sem ocupar espaço demais. O som distante da cidade entrava pelas janelas, oferecendo um pano de fundo que fazia tudo parecer menos intenso. Aos poucos, o ambiente começou a acolher a respiração deles, ajustando-se ao ritmo lento que ambos precisavam naquele instante. Ela percebeu que suas mãos continuavam trêmulas e tentou escondê-las entre as pernas. Mas ele reparou, não com julgamento, e sim com um olhar que dizia: tudo bem. Essa delicadeza inesperada a fez inspirar mais fundo, como quem testa um novo tipo de calma. As palavras ainda não vinham com facilidade, mas algo dentro dela se ajeitava. Começou a observar a forma como a luz tocava o rosto dele, revelando uma humanidade que ela não tinha visto no jantar. Era menos imponente, mais próximo, quase vulnerável. Ele, por sua vez, se perguntava como manter aquele equilíbrio frágil sem parecer artificial. Não queria ser excesso, tampouco ausência. Observava cada sutil movimento dela, o desvio do olhar, o ajeitar do joelho, o modo como mordia o lábio quando tentava pensar em algo para dizer. Era como decifrar um idioma silencioso, e quanto mais tentava entendê-la, mais percebia que precisava abandonar a pressa que regia sua vida. Aquela noite não pedia conquistas, pedia escuta, e ele estava disposto a oferecê-la. Ela decidiu falar primeiro. Foi um gesto pequeno, mas poderoso. Contou sobre o dia na padaria, sobre como tinha imaginado que o jantar seria apenas uma gentileza, nada mais. Disse que se sentiu deslocada desde o momento em que entrou na casa dele, mas que, ao mesmo tempo, algo nela se sentia protegida ali. Falou devagar, como quem aprende a confiar na própria voz. E enquanto falava,
Notou que o peito começava a relaxar, quase como se estivesse desapertando um nó que carregava havia anos. Ele a ouviu com atenção absoluta, inclinando levemente o corpo para a frente, mas sem invadir o espaço dela. Cada relato sobre o bairro, o trabalho e as dificuldades que enfrentava parecia perfurar a armadura que ele usava desde a juventude. Não por pena, mas por identificação. Ele também tinha começado de baixo, ainda que o mundo tivesse rapidamente lhe entregue oportunidades que a ela nunca chegaram. Isso despertava nele um respeito profundo e também uma responsabilidade silenciosa de não machucar alguém que já carregava tantos pesos. A conversa avançou, ganhando camadas, ganhando coragem. Ela contou sobre a ausência da mãe, sobre o medo constante de parecer frágil demais, sobre o receio de criar expectativas. Ele não tentou corrigir nem dar conselhos, apenas disse, "Eu entendo." Essa frase, dita com sinceridade, atravessou o peito dela como um alívio inesperado. Pela primeira vez naquela noite, ela sorriu. Não de nervoso, mas de verdade. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. E esse sorriso se tornou um ponto de virada emocional entre eles. Ele respondeu contando algo de si, algo que nunca revelava em conversas de aparência. Falou do pai distante, das decisões que o transformaram no homem que todo mundo via de longe, mas que poucos realmente conheciam. Admitiu que, apesar do dinheiro e do reconhecimento, às vezes se sentia sozinho dentro da própria casa. Ela o ouviu com a cabeça levemente inclinada, como quem finalmente percebe que o outro também carrega sombras. E essa troca de vulnerabilidades começou a nivelar os dois mundos, aproximando-os com uma suavidade inesperada. Um microevento aconteceu quando ela puxou a manta que estava dobrada no braço do sofá e a colocou sobre as pernas. Ele se moveu instintivamente para ajudar, mas parou no meio do gesto, lembrando-se da reação anterior dela. Perguntou apenas, "Posso?" Ela hesitou um segundo, depois assentiu, dando um pequeno sinal de confiança. Ele ajeitou a manta devagar, com cuidado, para não tocá-la mais do que o necessário. Esse consentimento explícito, simples e delicado, criou um novo marco entre eles. Uma ponte construída na prática, não no discurso. A proximidade ganhou outra forma. Eles não estavam lado a lado, mas emocionalmente começavam a ocupar o mesmo espaço. Ela notou que já não precisava se encolher tanto. O peito se movia num ritmo mais natural. Ele percebeu que a tensão nos ombros dela diminuía conforme a conversa fluía. Era como se estivessem aprendendo um passo de dança muito lento, onde cada movimento precisava ser negociado com cuidado. E, para a surpresa dos dois, aquele ritmo suave não era desconfortável, era reconfortante. Ela comentou sobre seu medo de arriscar, de confiar e se machucar. Ele respondeu com honestidade, dizendo que também tinha medo, não dela, mas de repetir padrões antigos, de agir sem perceber e acabar cruzando limites que não queria cruzar. Essa transparência abriu espaço para uma respiração mais leve entre eles. Não era amor ainda, não era promessa, mas era algo raro, entendimento mútuo. O tipo de entendimento que costuma ser o primeiro passo de algo que pode crescer. Uma pausa longa se instalou, mas era uma pausa boa. Ela olhava para as próprias mãos, agora menos trêmulas, enquanto ele observava a janela, deixando que a mente respirasse. Não havia pressa de preencher o silêncio. Pela primeira vez, o silêncio era aliado, não ameaça. Era como se ambos soubessem que aquela conversa não estava terminando. Estava apenas encontrando um novo ritmo. A noite, antes tensa, agora parecia envolvê-los com uma camada de calma que nenhum dos dois esperava viver ali. Quando ela finalmente ergueu o olhar e encontrou o dele, algo mudou. Não foi um choque, nem um susto. Foi um reconhecimento. Uma espécie de entendimento silencioso, de que, embora tivessem começado a noite em extremos opostos, agora ocupavam um ponto comum. Essa troca de olhares prolongada fez o coração dela bater mais rápido, mas não de medo, de novidade. Ele sorriu, um sorriso contido, quase imperceptível, e ela sentiu o peito se aquecer de um jeito inesperado. Ele decidiu perguntar algo que vinha segurando desde o jantar. O que você realmente deseja agora? A pergunta não tinha segundas intenções, e isso ficou claro no tom da voz. Era uma oferta, não uma cobrança. Ela demorou alguns segundos antes de responder,
procurando entender o que queria de verdade. E, quando finalmente falou, disse algo simples e profundo: "Quero me sentir segura." As palavras pairaram no ar como uma verdade absoluta, e ele, sem hesitar, respondeu: "Então é assim que vamos seguir." A resposta dele trouxe um peso doce, um compromisso silencioso, que fez os olhos dela brilharem. Não era uma promessa romântica, tampouco um acordo formal. Era um pacto de respeito. Ela sentiu um alívio quente subir pelo peito, como se alguém tivesse finalmente entendido o que ela tentava dizer desde o primeiro tremor. E naquele instante percebeu que talvez pudesse confiar não apenas nele, mas em si mesma, porque pela primeira vez o mundo não parecia tão ameaçador. Eles continuaram conversando, sem interrupções bruscas, sem temas forçados. Apenas deixaram o tempo correr. A noite avançava devagar e o som da cidade parecia mais distante. Ela começou a perceber que, ao lado dele, podia existir com mais liberdade do que imaginava. Ele também se sentia transformado, como se aquele diálogo tivesse reorganizado lugares internos que ele nem sabia que estavam desalinhados. A aproximação acontecia assim, sem toques, sem pressa, apenas com presença e cuidado. E esse caminho, tão diferente do que imaginavam, começava a mudar tudo. Quando o relógio marcou 1h da manhã, ela soltou um suspiro longo, daqueles que limpam o peito. Ele percebeu, mas não perguntou nada. Entendeu que era um suspiro de entrega parcial, de alívio, de cansaço emocional. E foi então que ele disse com voz baixa: "Se quiser ir embora, eu te levo. Se quiser ficar um pouco mais, também está tudo bem." Essa liberdade, oferecida com tanta naturalidade, foi o maior gesto de respeito da noite. E ela finalmente sentiu que tinha escolha. Uma escolha real, sua. Ela olhou para a porta, depois para ele, depois para suas próprias mãos, e decidiu ficar mais um pouco. Não porque se sentia pressionada, nem por obrigação ou expectativa escondida. Ficou porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia transmitir sua verdade sem medo de ser julgada. Essa decisão marcou o início de uma aproximação verdadeira, construída tijolo por tijolo, gesto por gesto. Era o começo de algo que ainda não tinha nome, mas já tinha forma: confiança. E naquela sala silenciosa, essa confiança começou a respirar pela primeira vez. A madrugada já tocava os primeiros tons azulados, quando o silêncio entre eles ganhou outra temperatura. Não era mais apenas calma, era antecipação, um fio fino que conectava um ao outro sem que precisassem se mover. Ela puxou a manta um pouco mais para cima, sentindo o corpo todo despertar, não de desejo bruto, mas de consciência. Ele percebeu o microgesto e ficou imóvel, como quem aguarda permissão para respirar mais fundo. Ali, no limiar entre o medo e a coragem, algo finalmente se preparava para se revelar. Ela virou o rosto devagar, encarando-o com olhos que misturavam insegurança e firmeza. Era um olhar que dizia: "Eu ainda tenho medo, mas não quero fugir." Esse momento, tão simples, fez o peito dele estremecer. Ele não se aproximou. Apenas manteve o corpo inclinado, oferecendo presença, não pressão. A sala, antes tão grande, agora parecia abraçá-los. O mundo encolheu para o espaço entre os dois, e dentro desse espaço, a verdade dela começava a ganhar voz. Uma voz que aguardava o momento certo para existir sem tremor. Foi então que ela respirou fundo, como quem reúne coragem para atravessar uma porta interna. As palavras vieram lentas, mas inteiras. Eu gritei porque não sabia como lidar com o que senti. Ele franziu levemente o senho, não em confusão, mas em atenção total. Ela continuou, baixando os olhos por um instante. Não foi só medo, foi também algo novo, forte, que eu não entendi. Essa confissão abriu uma fenda luminosa entre eles. Não era apenas virgindade física, era inexperiência emocional, era descoberta, era vulnerabilidade assumida. Ele sentiu o ar mudar ao redor, como se a casa inteira inclinasse a cabeça para ouvir. As mãos pousadas sobre os joelhos começaram a tremer de leve, mas não por nervosismo. Era emoção contida. Ele falou com voz baixa, quase sussurrada. Eu também senti algo diferente. O silêncio cresceu entre eles, acolhedor. Senti vontade de te proteger, não de te apressar.
Ela ergueu os olhos, surpresa, como se não esperasse que alguém pudesse interpretar seus limites com tanta delicadeza. Essa revelação fez seus ombros relaxarem de um jeito que ela nunca pensou possível. A revelação seguinte veio dela, ainda mais profunda. Eu nunca confiei em alguém assim, admitiu, pressionando os dedos um contra o outro. Nunca deixei alguém chegar tão perto, nem mesmo da minha verdade. Ela levantou o rosto finalmente firme. E isso me assusta, mas também me faz querer ficar. Essas palavras pousaram dentro dele como uma promessa discreta, mas poderosa. O clima na sala mudou. Não para tensão, mas para clareza. Eles estavam diante de um ponto irreversível. Ou avançariam juntos, ou recuariam com honestidade. Ele se aproximou apenas alguns centímetros, devagar, olhando para os olhos dela em todo o percurso. Antes de se aproximar completamente, perguntou, não apenas por formalidade, mas por princípio: posso chegar mais perto? A pergunta, tão simples, atravessou o peito dela como um calor suave. Ela assentiu, com um toque tímido de sorriso. Ele então deslizou lentamente no sofá, até ficar a uma distância que não invadia, mas acolhia. Aquela aproximação carregada de consentimento explícito foi o verdadeiro ápice emocional da noite. Quando seus ombros finalmente ficaram próximos, mas sem se encostar, ela sentiu o coração bater forte, não de pânico, mas de descoberta. O corpo dela respondeu com um leve tremor que ele percebeu imediatamente. Em vez de tocar, ele perguntou, você quer que eu segure sua mão? Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e respondeu, quero. Ele entrelaçou os dedos nos dela devagar, com cuidado quase cerimonial. O toque era leve, suave, respeitoso. Foi ali, naquela mão entrelaçada, que ela deixou de sentir medo e começou a sentir escolha. A revelação maior, porém, veio de dentro dela quando sentiu que aquele simples toque não a oprimia. Ao contrário, a completava. Pela primeira vez, não se sentia pequena diante de alguém poderoso. Sentia-se vista, segura, inteira. E ele, ao perceber essa mudança, deixou escapar um sorriso genuíno, algo tão raro que quase iluminou o quarto. Nesse instante, ambos entenderam que a noite não falava sobre posse, nem sobre conquista. Falava sobre respeito, sobre conexão verdadeira, sobre duas pessoas que, apesar das diferenças, aprendiam a ouvir o coração do outro. Se você também acredita que respeito transforma tudo, que conexões verdadeiras nascem do cuidado e não da pressa, deixe um comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. Quando as primeiras luzes da manhã começaram a tocar o vidro das janelas, a sala ganhou uma claridade suave, quase simbólica. Ela percebeu que ainda segurava a mão dele e, pela primeira vez, não sentiu necessidade de soltar. Havia algo restaurador naquele entrelace, como se cada dedo dissesse, você não está sozinha. Soltou um suspiro longo, permitindo que o corpo descansasse depois de tantas emoções. Ele, ao notar, não falou nada, apenas deu um pequeno aperto carinhoso, sem pressionar, sem pedir mais do que ela podia dar. Era cuidado puro, simples e reparador. A conversa da madrugada deixara marcas boas, como cicatrizes recém-curadas que já não doem. Ela se sentia mais leve, mais presente. Não era a mudança de um dia para o outro, mas um recomeço possível. Ele levantou devagar, caminhou até a cozinha e voltou com 2 xícaras de chocolate quente, um gesto que parecia deslocado do luxo da casa. E talvez por isso a emocionou. Ao entregar a dela, perguntou, está tudo bem assim? Ela sorriu pequeno, mas sincero, aceitando. Esse gesto doméstico, quase cotidiano, trouxe um senso inesperado de pertencimento ao ambiente. Enquanto bebiam, ela falou sobre algo que evitara a noite inteira. O medo de confiar e se arrepender depois. Disse que no passado, muitas portas se fecharam sem explicação e isso a fez desconfiar até dos gestos gentis. Ele a ouviu com paciência, inclinando a cabeça de leve, sem tentar amenizar a dor que ela carregava. Em vez disso, respondeu com honestidade. Eu não posso prometer que nunca vou errar, mas posso prometer que vou te ouvir sempre que algo te incomodar. Essa frase caiu dentro dela como uma reparação delicada, abrindo espaço para respirar melhor. Em retribuição, ela revelou algo que nunca admitira nem para si mesma,
que não queria continuar vivendo escondida da própria vida. Disse que desejava aprender, crescer, não mais se encolher diante do que sentia. Ele sorriu. Não um sorriso largo, mas calmo, orgulhoso. A gente caminha no seu ritmo, afirmou, e a firmeza mansa da frase fez os olhos dela brilharem. Pela primeira vez ela acreditou que merecia um tipo de relação em que sua voz fosse considerada. Esse entendimento foi o início de uma cura lenta, porém verdadeira. O gesto reparador maior aconteceu quando ele se levantou e disse: "Antes de qualquer coisa, vou te levar para casa. E você me diz se quer me ver de novo." Essa liberdade devolvida, sem cobranças, sem expectativas escondidas, tocou um ponto profundo dentro dela. Ele não tentava prendê-la, oferecia escolha. Ela ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo a dimensão desse respeito. Depois assentiu, com uma serenidade que não tinha na noite anterior. Era como se, ao devolver a ela o controle sobre o próprio caminho, ele tivesse consertado algo que ninguém nunca antes se preocupou em reparar. Ao caminhar até a porta juntos, ela sentiu um novo tipo de força crescer no peito, não aquela que nasce da defesa, mas a que nasce da esperança. Ele abriu a porta, mas esperou que ela desse o primeiro passo. E quando ela finalmente atravessou, sentiu que não deixava apenas a casa dele para trás, mas também uma parte de si que carregava medo demais. Ele caminhou ao seu lado, sem tocar, mas presente. E ela percebeu que, pela primeira vez, seguia adiante não por obrigação, mas por escolha. Uma escolha construída com respeito. No caminho de volta, ela observava a cidade despertar devagar, como se cada luz acesa fosse um lembrete suave de que novos começos existem para quem ousa sentir. A estrada, antes símbolo de distância entre seus mundos, agora parecia uma ponte construída com cuidado, gesto por gesto. Ela encostou a testa no vidro por um instante, sentindo o frio tranquilizar o peito. Não pensava em futuro distante, apenas naquele presente que finalmente parecia seguro. E pela primeira vez, percebeu que respeito também é afeto. Um afeto que transforma. Quando o carro parou diante de sua casa, ela respirou fundo, guardando no coração cada momento daquela madrugada. Não havia promessas, nem ilusão de perfeição. Havia duas pessoas dispostas a aprender uma com a outra, mesmo tropeçando, mesmo errando, mesmo temendo. Ele esperou que ela descesse, não para vê-la partir, mas para honrar o espaço que ela precisava ocupar sozinha. E naquele olhar final trocado à luz do amanhecer, ficou claro que nada do que viveram foi por acaso. Foi encontro, não coincidência. Ao entrar em casa, ela percebeu que o medo antigo já não pesava do mesmo jeito. Caminhou devagar, sentindo o chão firme sob os pés, como se estivesse reaprendendo a existir dentro da própria história. Não precisava mais se esconder das emoções, nem encolher o corpo para caber em expectativas pequenas. Ele a havia visto por inteiro, não pela fragilidade, mas pela força que ela não percebia ter. E isso abriu nela uma janela luminosa, a certeza de que merecia ser tratada com dignidade e que podia exigir isso sem culpa. A moral daquela noite, daquela travessia, era simples e profunda. Quando o respeito conduz, o coração encontra caminhos que antes pareciam impossíveis. Ela não sabia onde aquela nova conexão iria levá-la, mas sabia que queria caminhar com mais coragem. E se você acredita que o amor só floresce onde há cuidado, verdade e espaço para ser quem se é, escreva respeito nos comentários e leve essa mensagem com você. Porque histórias bonitas começam assim, quando alguém escolhe ouvir e o outro finalmente escolhe confiar.